Momento da pregação. Bruno G. São Mateus, capítulo 13, versículo 44 ao 57, Leonardo 58. Parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Leamos o texto sagrado. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhes eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chamam sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estando entre nós todas as suas irmãs? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Passagem essa muito interessante, e eu particularmente gosto muito dessas três parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Então Jesus seguia instruindo acerca do reino dos céus por meio de parábolas, contando mais uma parábola. Parábola esta que falava acerca do tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, então, foi e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. Nessa parábola, Jesus está falando acerca do desapegar e se apegar a algo transcendental, perene, eterno, a dar valor a algo que de fato tenha valor, que seja prestável. Então ele chega a dizer que o reino dos céus é como esse tesouro escondido, uma riqueza escondida e até por muitos não sabida. E quando se deparam, quando encontram, e quando o homem acha, a esconde, e pelo gozo dele vai vendo tudo que tem e compra aquele campo. Por que compra aquele campo? Porque ali está o tesouro escondido. Assim é o reino dos céus semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Então, comparativa, analogia é com o negócio, com o negociante, com aquele que sabe fazer um bom negócio. O sujeito sabe que ali é
a mina de ouro, que ali ele vai se dar bem, ter sucesso. Então se investe, vende tudo o que ele achava até que era precioso para ele e aposta todas as fichas na compra daquele terreno, na compra daquele campo, onde está ali o tesouro escondido, onde está ali a sua fortuna, a sua riqueza. A Bíblia fala que o homem bom tira boas coisas do seu tesouro, o homem mau tira más coisas. Nós já falamos acerca disso, Jesus dizendo. Portanto, um homem que é bom, que é sábio, que sabe distinguir aquilo que lhe é aprazível e o que não é, ele então faz esse sacrifício de vender tudo o que ele tem. Para muitos é uma loucura. Muitos vão pensar: puxa vida, o que deu nesse vizinho, nesse ser? Essa pessoa está vendendo agora a sua casa, a casa imobiliada, está vendendo o seu carro, está vendendo tudo. Será que ele está doente? Será que ele está precisando desse dinheiro para cuidar da sua saúde? Alguns vão pensar assim. Ou para pagar dívidas, quitá-las? É isso que muitos vão pensar, né? Porque isso não é normal, uma pessoa desfazer dos seus bens. Há algo maior, há alguma situação premente, urgente, que precisa ser resolvida por meio então do money adquirido aí dessas vendas. E assim é o Evangelho. Você descobre o tesouro que é Jesus. Você acata o mandamento de Jesus, que é acumular tesouro nos céus e não na terra. Então você acaba desprezando tudo que é terreno para dar valor ao principal, o tesouro eterno. Para dar valor a Deus, colocando Ele na sua vida em primeiro lugar. Para dar valor ou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, por conta disso, em nome disso, ele faz o sacrifício de vender, de se desfazer, desapegar das coisas dessa vida, dos bens materiais, daquilo que para os que são apegados são tão difíceis de se apegar, desapegar, melhor dizendo, daquilo que para os que são avarentos, que amam o dinheiro, é tão complicado fazer, daquilo que os mais conservadores não fazeriam no mundo dos investimentos, nas bolsas de valores, não arriscariam tanto. E o homem e a mulher que conhece a riqueza de Deus, ele arrisca, porque sabe que não vai ser desprezado, envergonhado, sabe que não vai ficar falido, porque a bênção de Deus verdadeiramente é que nos enriquece e não acrescenta dores. Esse tesouro é que nos enriquece e não vai nos acrescentar dissabores. Então, temos total confiança e fé para deixarmos tudo e irmos comprar esse campo com o dinheiro que nós temos, com a renda que nós temos, porque ali está o tesouro. Jesus quer que você deixe ou venda o mundo e o pecado, Satanás, porque vai lhe reservar com isso um bom salário, uma boa quantia que pode então ser investida no campo. Porque você deixando de pecar, olha a melhoria que você tem e o benefício. Seus anos de vida são acrescentados. Você possivelmente tem saúde.
você deixando de fazer a vontade do mundo e de Satanás, você poupa, você economiza, você não gasta dinheiro tão suado que você ganhou em ilusão, em porcaria, em coisa que não traz benefício algum, pelo contrário, malefício. Então você fazendo isto, você tem algo para empenhar nesse campo e tem condições de comprar, isso é tudo simbolicamente, obviamente, esse campo e ter essa riqueza. Quando você vende a sua vida mundana, você vende a sua vida de acordo com a vontade de Satanás. Quando você vende a sua vida pecaminosa, você tem um bom salário, uma boa rentabilidade, capaz de comprar esse tesouro, estará apto. Então assim, meus caros, fazemos para que a nossa vida vá bem. Colocamos Deus, não a religião, em primeiro lugar. Colocamos Deus e não a nossa família, o homem, a mulher. Colocamos Deus em primeiro lugar e não os nossos próprios interesses. Assim fazendo, com certeza, tudo nos vai bem, porque esse é o mandamento do Senhor. E principalmente a nossa vida espiritual, que vai de vento em popa, se assim nós fazermos. Então que sejamos bons negociantes. Deus quer bons negociantes. Se para a vida material é necessário você ser um expert, uma pessoa que saiba administrar, governar, fazer compra, você saiba de fato investir, no reino de Deus não é diferente. E essa metáfora, essa parábola serve também para outras áreas da nossa vida, exortando e destacando a seguinte mensagem: que devemos ser bons negociantes, cautelosos, não sermos precipitados, sabermos com que nós estamos lidando, de quem nós estamos comprando a propriedade, para quem nós estamos vendendo, saber tudo, as leis, etc. E assim também, metaforicamente, é no reino dos céus. Olha que lindo. Você que é um imobiliário, ou trabalha com imobiliária, né, um corretor de, melhor dizendo, de imóveis. Você que é um cartorário, tabelião, que entende também de contratos, que entende de formalidades, você vai saber, ou terá uma ideia melhor do que eu estou falando aqui, do que Jesus estava falando aqui. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Veja que ainda segue. Primeiro momento, um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu esse tesouro. Pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Não bastando, igualmente, então, agora já na parábola, obviamente, das pérolas, o bom negociante vai lá, encontrando uma pérola de grande valor, vende tudo que tem e a compra. Se você for averiguar no marisco uma pedra de valor, você pode ter a sorte de naturalmente encontrar essa pérola, ou de ser um apicultor, né? Agricultor, um que cuida, melhor dizendo, da fauna marinha, que conhece
pouco de fazenda marinha, trabalha ou que vê, né, pode encontrar. Ou se trabalha, né, tem essa possibilidade de encontrar as pérolas que geralmente são encontradas aí nos mariscos. Se você é um apicultor, é isso que eu queria dizer outrora. Se você não tem tanta sapiência nesse sentido, encontra, faz de tudo para vender e ter aquela pérola porque tem valor. E o evangelho é assim. O evangelho é como um tesouro escondido, precioso, que se compra, vendendo tudo que tem, e é como uma pérola preciosa. Por isso que Jesus disse para nós não jogarmos as pérolas aos porcos, porque ela é preciosa. E acabamos jogando quando fazemos o sacrifício para comprar essa pérola encontrada e depois não damos mais o devido valor a essa pérola, bem como ao tesouro escondido. Passamos a desdenhar, passamos a desprezar daquilo que nos custou a cara, como diz o outro, o sacrifício. Então nós temos que dar valor ao evangelho, a boa nova de salvação, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo, na prática, a entender isso, como funciona, meditando na lei do Senhor de dia e de noite, recebendo o Espírito de Deus que convence o homem do pecado e do erro, para não ser enganada ou enganado pelo maligno. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe. Assim como Jesus escolheu Pedro e André, pescadores de peixe, e quis que eles deixassem as redes para pescar almas. Aqui se trata de almas. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e a rede é a palavra de Jesus, que apanha todo tipo de peixe. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos bons os ruins, porém lançam fora. Falamos outrora do joio e do trigo, que o joio será apartado naquele dia e o trigo irá para os céus. O joio ficará de fora. Mesmo modo aqui na metáfora do peixe, são as almas. Então, Deus convida a todos, mas nem todos serão escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Deus não faz acepção de pessoas, aceita todos, mas nem todos podem ser salvos, porque não são peixes de qualidade. São peixes que não podem ser comidos. São peixes elétricos, né? Você não pode comer. São peixes perigosos aí, né? O classe de peixe, piranha, por exemplo. São outros tipos de peixe que realmente não prestam para degustarmos, ou que não se pode consumi-los, porque pode até inclusive fazer mal para nós. Então por isso que se separa o bom daquele que não é bom. Uma piavinha, uma sardinha, esses são peixes aí costumeiros para se comer. Uma tainha, cação e vários outros. Então esses são colocados no cesto bom, e os fora, aliás, os bons são colocados no cesto e os que são ruins colocam para fora. Eu não sabia, recentemente falando com um pescador, ele me contou acerca do robalo.
roubá-lo tem que tirar, entre aspas, um veneno dentro dele, que pode nos matar. Não sabia disso. Então esse peixe possivelmente é considerado ruim. Ou tem que trabalhar com ele, né? Tem que ter cuidado, tem que saber tirar esse veneno. Então veja que o Evangelho é isto, é salvação para todos, mas nem todos serão salvos, por conta de não ser todos prestáveis, degustáveis, almas boas, peixes bons para a nossa degustação, para nos alimentar. Jesus multiplicou pães e peixes. Ele multiplica o pão, que é alimento. Ele multiplica o peixe, que é alimento. Do contrário, mesmo que sejam pães e peixes, pelo menos no nome, não se pode fazer nada. Porque existe tipo de pães que não desce bem, não dá para comer, ou se come faz mal. Me come peixes. Então, entenda a diferença. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre dos justos. Então, quem vai separar os ruins dos bons, os maus dos justos, é os anjos do Senhor, designado para tal. E lançarão-os na fornalha de fogo, que é a segunda morte, e ali haverá pranto, choro e ranger de dentes, sofrimento. E disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. Estava dizendo que entendiam. Será mesmo que entendiam? Estava óbvio, estava claro. No entanto, muitos viam, compreendiam, mas não acreditavam e nem tampouco executavam sua fé. Jesus estava falando para os judeus, porque se eles soubessem da importância do Evangelho de Jesus ali, eles vendiam tudo, eles abandonariam a sua velha tradição, a velha religião e aceitariam Jesus. Se eles soubessem da pérola que eles estavam perdendo, que era Jesus, que é a salvação, eles fazeriam de tudo para ouvir a voz de Jesus, como fez Maria. Eles não ficariam que nem Marta, fadigada com as coisas dessa vida. Se eles dessem valor ao Evangelho, eles procuravam ser peixes bons, eles procuravam fazer crias boas, para então ser colocado dentro dos cestos e ser degustado. Mas não. Diziam que compreendiam, mas não compreendiam. Diziam sim, Senhor. E lembre-se que Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor serão salvos. São esses tais que dizem: sim, Senhor, entendemos. Sim, Senhor, amém. Amém, assim seja, eu entendo. Eu quero para mim, mas não cumprem. Caso que nem o inimigo crê, estremece, mas não obedece. Ouve a palavra, mas não praticam. E quem há de ser justificado é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Olha só. E assim então Jesus falou para os escribas, para os doutores. Já falei que o escriba, em outras oportunidades, eram aqueles que de tanto copiar a Tanar, o Velho Testamento, Pentateuco, outros livros, os sapienciais, e
profetas acabaram se instruindo dos mandamentos, da lei mosaica. E por isso Jesus chega a dizer: todo escriba instruído acerca do reino dos céus, do reino que estava vindo ali, que era o próprio Rei Jesus, é um pai de família que tira o seu tesouro, que é o seu coração. E já dizemos que o tesouro é o coração. Coisas novas e velhas. Velhas porque fazendo menção ao Velho Testamento. Novas, o Novo Testamento, a nova aliança. Então o reino dos céus é tanto novas como velhas, porque alguns princípios são imutáveis, estão lá no Novo e estão no Velho. E Jesus aqui estava falando uma coisa ainda mais forte, impactante, é que eles criam nas velhas coisas, esperavam as coisas novas, mas na prática não acreditavam que as profecias, as coisas velhas estavam se cumprindo e as coisas novas estavam surgindo, que era o próprio Jesus. E faz nova todas as coisas. Por isso que ele disse que todo escriba instruído acerca do reino dos céus, de fato, ele guarda os mandamentos imutáveis do velho e aceita os mandamentos mais abrangentes, mais conceituados, mais dissecados, eu diria assim, do novo, que é Jesus, novo pacto, a nova aliança, o Novo Testamento. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, possivelmente a Galiléia, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria e essas maravilhas? Olha, veio do Pai. Jesus mesmo disse que mais do que Salomão, o maior que Salomão ele era. Quer dizer, os escribas acreditavam em Salomão, acreditavam nos profetas como Jonas, mas não acreditavam que ali estava um maior do que estes. No entanto, graças a Deus tinham pessoas que acreditavam, que eram até judeus. Então, chegando a sua palavra, ensinava nas sinagogas dele, nas igrejas dos fariseus, do judaísmo, e só que se maravilhavam e diziam: de onde veio essa sabedoria e essas maravilhas? Veio de Deus. Porque o espanto. Não é esse o filho do carpinteiro, querendo desmerecer os feitos de Jesus, colocar defeito, demérito? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, João, Simão e Judas? O que ele pensa que é? Ora, ele não é Deus não, porque ele não veio aqui do nada, ele veio por Maria e José como nós. Era filho daquele carpinteiro ali. Que eles não acreditavam possivelmente que Jesus nasceu fruto do Espírito Santo. Eles acreditavam que Jesus era filho de Maria e pronto, de José. Por isso desmerece. Isso acontece nos dias odiernos. Quantos pregadores do Evangelho estão aí pregando a autoridade que Deus dá? E as pessoas ficam dizendo: não, mas esse não é o fulano de tal, não andava lá no bar, não andava lá se prostituindo, não andava lá no mundo das drogas, agora quer dar uma de santarrão, quer pregar o que aqui? Ah, esse não é o filho do fulano de tal, lá aquele coitadinho, coitado, tadinho, lá da favela, lá da comunidade. O que ele pensa que ele é agora? Ele acha que agora é maior que todo mundo? Eles confundem a autoridade que Deus dá com soberba. Eles confundiam a autoridade que Deus dava a Jesus com soberba, com vanglória. Jesus nunca foi soberbo, vanglorioso.
era a autoridade de Deus. Diferente deles, que eram soberbos, presunçosos e vangloriosos, porque diziam, batiam no peito, que eram melhor do que os republicanos, que eram melhor que os samaritanos, que eram do bem, os outros do mal. Faziam competição para ver quem era o melhor. Queriam sempre destaque, distinção. Veja como há inversão de valores. Pessoa na autoridade de Deus é chamada de soberba. E a pessoa soberba diz que não. Ela é que está na autoridade de Deus. E então, e não estando entre nós todas, e não está entre nós todas as suas irmãs, né? Donde lhe veio isto, pois tudo isto? É como um sujeito comum, carnal, que nem nós. Como que ele pode ter mais autoridade? Como que ele pode fazer essas coisas? Da onde que... Era essa a indagação deles. E até zombaria deles, ironia deles. E escandalizavam-se em Jesus, ou nele. Claro, escandalizavam. Porque Jesus era a antítese de tudo aquilo que eles achavam que era certo. Que eles criam da má interpretação da Taná, do Velho Testamento. Então, e dali não podia ser Jesus, é filho de um carpinteiro. Se fosse filho de um rei, né? Fosse um playboyzinho aí, filhinho de mamãe, de papai, aí sim, não, esse aí é o verdadeiro. Isso vai nos tirar do Império de Roma, porque ele já veio do trono, do reinado. Ele já veio do rei. Ele é príncipe, vai virar rei logo, logo, quando... Se Jesus viesse, veja bem, no reino romano, se ele fosse filho de Herodes e começasse a pregar aqui, eles iam acreditar. Porque, não, esse vai tirar nós exatamente do sofrimento. E não é verdade. Porque Jesus prova realmente a fé, para mostrar de fato quem é quem. Para mostrar para a própria pessoa se ela crê ou não crê em Deus. Para mostrar sua própria hipocrisia. É hipocrisia. Então muitos se escandalizavam nele, como muitos se escandalizam com os cristãos de hoje em dia, que fazem aquilo que é inversamente proporcional ao que eles pensam, que eles acreditam. Estava recentemente vendo o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo é um sujeito com fibra, com autoridade e com coragem. Posso estar equivocado, ele pode ter qualquer outra falha aí aparecer. Isso também ele está sujeito, não é para ele se vangloriar, porque o homem está sujeito pelo fato da carne ser fraca, a qualquer falha, caída. Mas o que ele está fazendo para muitos é uma loucura, falando glória a Deus, em toda a manifestação que ele faz, em toda hora que ele vai dar uma entrevista ou vai subir a tribuna para falar, e fala glória a Deus lá no Congresso. Aquilo é um escândalo. Os corruptos, os pseudos religiosos, para a bancada santa dita evangélica ou católica. Não estou querendo dizer que todos que pertencem à bancada religiosa sejam corruptos, mas existe, né? Não estou generalizando. Então ele é a antítese e tantos outros, né? Homens de Deus que já até faleceram no passado. É um escândalo. O apóstolo Paulo era um escândalo para os romanos, porque olha, esse aí agora, o que aconteceu? Tá louco, tá surtando? Porque os discípulos de Jesus era tudo neófito, no sentido não só de iniciantes na fé, mas também de incipientes, de aprendizes, e até mesmo de ignorância. Eles eram apedeutas, iletrados. E Paulo, que outrora era Saulo, e alguns dizem que era até Saul,
tinha instrução, foi educado por Gamaliel. E ele pregando Jesus, por isso que ele falou lá de Deus que é mais sábio que a dos homens, porque ele estava sendo perseguido nesse sentido, estava sendo posto em prova pelo fato de que outrora ele perseguia a igreja e taxava e dizia que eles eram fanáticos, tolos, dá a se entender dessa forma. A Bíblia não diz, mas dá a se entender. E agora ele passa então a seguir a Cristo e a ser perseguido, porque agora se escandalizavam nele. Maldito é aquele, pois, que traz o escândalo. Mas não é esse escândalo aqui, é o escândalo de destruir a obra de Deus. Agora, aqueles que aceitam a verdade, se escandalizam para o bem, não tem problema. Os escândalos daqueles que não aceitam a Cristo Jesus é exatamente a pedra de esquina, que é escândalo para muitos, como Jesus aqui como a pedra principal, como Paulo aqui com a pedra principal, como Pedro, que é pedra viva. O próprio nome dele já está dizendo que é pedra. Então, meus caras, nós temos que pensar nesse sentido. Onde ficava um pasmo com ele. E não é diferente do que acontece hoje. Aí Jesus então disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Quer dizer, não existe profeta. A regra é não existir profeta sem honra. Ele tem a sua honra. E quem honra, honra, dizia o apóstolo Paulo. No entanto, na sua pátria, o profeta não tem honra. O profeta não tem valor. O profeta não tem admiração, não tem mérito. Porque eles diziam: esse não é aquele fulaninho de tal. É o que diz hoje pra você: aquele lá, pobrezinho, aquele lá quer aparecer lá da favelinha, lá pobrezinho, agora quer estar aqui uma de bonzão, quer achar que pode tudo, que tem tudo, que é rico, coitado, tadinho. É isso que as pessoas pensam. Quando você passa a entender o Evangelho, a viver uma nova vida e ter prosperidade em vários âmbitos da sua vida, as pessoas passam a te taxar, te rotular de tudo quanto é coisa que não presta. Não porque de fato elas estão preocupadas com a sua vida, mas sim porque elas querem te derrubar. Elas sentem inveja, ciúme, porque se elas fossem pessoas sábias, elas saberiam que o que a pessoa está conseguindo, elas também podem conseguir. Que todas as pessoas são aptas, são capacitadas para várias coisas. Basta exatamente começar a laborar, começar a se despertar. Porque quando alguém é derrubado de um posto, elas querem tomar aquele posto. O certo seria tomar posto, mas elas nem querem e nem se submetem para tal. Então elas acham que é tudo fácil. O sujeito tá lá, quer se aparecer e tal. Ele caiu de paraquedas. Mas não é assim. Jesus não caiu de paraquedas. Apesar que simbolicamente ser fruto do Espírito Santo pode ter sido isto mesmo. Mas ele não caiu de paraquedas no sentido de não ser do nada, de não ter propósito, de não ter uma santidade, não lutar por esse objetivo. Ele era filho de Deus, mas teve que fazer várias coisas. Se não fizesse, nada acontecia. O Evangelho até não seria pregado. Então é o mal, né? E infelizmente permanece até hoje. As pessoas pensam: o sujeito ele tem uma vidinha boa, ganha isso, ganha aquilo do outro, ou ele tá lá daquela forma, naquela situação porque quer. Ele sempre coloca um defeito, ele sempre quer colocar a sua opinião preconceituosa a respeito, principalmente aqueles que foram criados com você ou que te conhecem de alguma maneira, né?
e mesmo que não seja um conhecimento profundo, apenas são conhecidos, não tem intimidade, não tem amizade, mas ele quer dizer, esse não pode ser profeta, esse não pode ser um bom profissional, esse não pode ser uma boa pessoa, esse não pode construir uma família, porque ele é daquele lugarzinho pequenininho lá, ele nasceu lá e cresceu lá, ele vai morrer lá, ele vai ficar lá. Pessoas que pensam, infelizmente, dessa forma. Jesus está denunciando isso na sua época. Esse aqui, coitado, esse aqui de Galileia, ainda mais Galileia, que já tinha, né, a pecha, a marca de ser aí um lugar não muito aceito pelos judeus. Então Jesus sofria de dois lados, tanto dos galileus como de fora da Galileia também. Porque muitos não acreditavam que Jesus era boa pessoa porque vinha da Galileia ou vinha de Nazaré. Então os seus não o receberam, foram poucos que receberam. E no versículo 18 chega a dizer, não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Isso é incredulidade, é não acreditar que ele seria Jesus, porque ele é um pobre coitado, porque ele nasceu na manjedoura, porque ele era filho de um carpinteiro simples, porque ele era filho de Maria, porque seus irmãos eram Tiago, era José, Simão, Judas e ainda tinha suas irmãs. É lastimável. Quantos que dizem, Deus não vai operar aqui porque não tem isso, não tem aquilo, ou porque Deus está pouco se lixando com esse povo, para meditar aqui com relação à incredulidade. E a incredulidade realmente impede da operação de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé, tem que acreditar que Jesus é Jesus, que é Filho de Deus, que Jesus veio, a Virgem Maria entrou no seu ventre, foi fruto do Espírito Santo, foi conjunção carnal, tem que acreditar nisso. É algo extraordinário, é algo esdrúxulo, estapafúrdio, é algo insano, louco, acreditar nisso. Tem que acreditar que Jesus já tinha sabedoria, já estava instruído, já tinha escolaridade com 12 anos, já era formado, pelo menos no segundo grau, que corresponde a hoje, ou se não já um ensino superior. Tem que acreditar que Jesus falava com o Pai, que se manifestou o Espírito Santo como uma pomba no dia que ele foi batizado, e Deus falou, esse é o meu filho que tenho comprazido. Tem que acreditar que Jesus fazia milagres, ressuscitava mortos, expulsava demônios. Era difícil, né? Difícil acreditar. Isso é um conto. Criaram Jesus como um mito. Jesus não existiu. A história prova o contrário, que Jesus histórico existiu. Só que agora o grande dilema é acreditar se esse Jesus histórico era realmente Filho de Deus. Até hoje os judeus questionam isso e não aceitam ele como Filho de Deus, porque não tem como. Ele não veio no trono romano, ele não era filho de um rei, as profecias acerca dele não se cumpriram. Ele nasceu na manjedoura, ele veio de um carpinteiro, ele veio fruto do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, sei não, foi da cópula, do coito de Maria e José. Isso aí é uma história contada. Tem que acreditar que Deus falou no batismo, nos milagres. Tem que acreditar, pior ainda, na ressurreição de Cristo depois de 3 dias. Não, o corpo dele foi tirado do sepulcro e colocado no outro sepulcro, inclusive está o nome dele lá, foi descoberto agora recentemente pela arqueologia que Jesus estava enterrado no mesmo túmulo que Maria Madalena, que Maria Madalena foi a esposa de Jesus e que Jesus teve um filho e que esteve lá na França e tem família na França. A família de Jesus original está na França. Mas aquele era o Jesus de fato? Os judeus até hoje
fala acerca disso, dizendo dessa forma: que pegaram o corpo dele, os seus discípulos, tiraram do túmulo, depois de 3 dias, que ele não ressuscitou coisíssima nenhuma, colocaram o corpo dele numa outra tumba, e também nessa outra tumba enterraram Maria Madalena, e que Maria Madalena teria sido a mulher de Jesus, e que ele teria tido um filho, e essa descendência hoje está na França. E aí, a questão de crença. Por conta dessa incredulidade, e por zombar, ironizar de Deus, é que muitos sinais e maravilhas não acontecem, que Deus não opera. Então aceitamos a Cristo Jesus, não de lábios, de coração, crendo em tudo que ocorreu de fato, não pela metade, porque Deus quer tudo ou nada. Meio termo ele não gosta, ele rechaça, reprova. Tanto é que ele disse: oxalá seja frio ou quente, porque morro vomitadeira da minha boca. Então pensamos nesse sentido, meus caros, que o tesouro escondido é Jesus, é a salvação, e que devemos fazer de tudo para alcançar a salvação, assim como a pérola, e que nós não devemos entregar de mão beijada a pérola para os porcos, que devemos cuidar da nossa salvação. Eis que vem sem demora, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa pérola representa a coroa também de salvação e de glória. Que o reino dos céus é que nem uma rede lançada para pegar os peixes, e que devemos ser os peixes bons e dar valor para os peixes bons. Que os anjos vão separar os bons dos ruins, que devemos de fato acreditar no Senhor, não de lábios, mas sim de coração, para que reconhecemos Ele como um profeta, como um servo, que foi um servo de Deus na terra, né? O Deus encarnado que tinha natureza humana e que servia a Deus. Acreditamos na natureza humana e também divina de Jesus, e que Ele está hoje vivo, assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Yeshua Adonai está intercedendo por nós, a Yahvé, para nos ajudar, para ouvir o nosso clamor, para nossas orações serem respondidas. Tenhamos fé, que ter fé já é um bom início para vencer, e ter vida, e vida com abundância. Que Deus os abençoe e até a próxima.